Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos. Estão todos ouvindo aí? Tá tudo certo com o nosso link? Se der algum problema, vocês comentam aqui embaixo para a gente ir arrumando aqui, tá? Ainda estamos em testes, então tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o melhor aí para vocês, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula e nós vamos orar, depois nós vamos cantar e depois nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus, né, com o título Se Nós Estamos Vivendo os Últimos Dias. Então, peço que você já pega aí um caderno, um papel, uma caneta, para que a gente possa conversar e você possa anotar também algumas coisas dessa aula, tá bom? Então, nós vamos orar, tá bom? Queria que você nos acompanhasse e depois o nosso ministro de louvor ele vai entrar também para nós cantarmos e louvarmos ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por mais um dia de vida, por estarmos aqui, ó Deus, mesmo que online, ó Deus, virtualmente, mas nós queremos te agradecer porque estamos juntos com o povo de Deus. E aqui nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida, a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo a Deus e suas famílias. Que o Senhor continue nos livrando e nos protegendo de todos os males e que o Senhor continue conosco durante esse dia, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você também, se quiser interagir conosco durante a nossa aula, você pode digitar nos comentários aí, aqui no YouTube, você pode digitar a sua pergunta, lá no final também o seu pedido de oração, e nós podemos, no final, orar novamente, tá bom? Então pode interagir com a gente aí, que nós vamos conversando com quem está online, tá bom? Agora sim, nosso ministro de louvor, irmão Jabes Gileade, ele vai entrar e vai cantar. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, mesmo da sua casa, você pode louvar ao Senhor e cantar junto conosco. Amém. Graça e paz a todos. Desejo que o Senhor abençoe a tua casa, meu amado irmão, a tua vida. Nesse momento em que estamos um pouco distantes, que o Espírito do Senhor aqueça os nossos corações. Vamos louvar ao Senhor, exaltai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito é o nome do Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai.
exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, exaltai. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Amém. Que bom, muito obrigado aí, irmão Jabes, que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho ele vai entrar de novo aí, nos trazendo mais outros louvores da parte nossa para o nosso Deus, né? Para nós louvarmos o nosso Deus, para nós não demorarmos na nossa aula. Já queria que você acompanhasse aí. Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos de 1 até o 5. Então, se você tiver com a sua Bíblia e você quiser nos acompanhar, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 ao 5. Nós vamos colocar também aqui algumas telas de PowerPoint para você ir acompanhando. Acho que vai ficar mais fácil. E como eu disse, nós vamos falar hoje sobre se nós estamos vivendo os últimos dias, né? Acho que você já deve ter ouvido muitas coisas com relação aí ao coronavírus. Você já deve ter visto até mesmo pastores e outras pessoas falando sobre isso, se o mundo vai acabar, se o mundo não vai acabar, se realmente nós estamos vivendo os últimos dias, se esse vírus, né, realmente é algo que Deus está castigando o mundo. Então nós vamos ver algumas coisas sobre isso, se realmente é isso que nos fala que é o final dos tempos, tá bom? Então já está aí na tela também, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então está aí, né? Palavras do apóstolo Paulo sobre os últimos dias e de como seriam essas pessoas, né? Como que essas pessoas elas agiriam nesses últimos dias. Muitas vezes nós queremos atribuir o final do mundo ou os últimos dias a eventos, né? Que realmente Jesus falou sobre isso, quando ouvires sobre guerra, rumores de guerra, que ainda não seria o fim. Porém, o apóstolo Paulo, ele nos orienta aqui sobre o tipo de pessoas que existiriam nos últimos dias. Nós devemos também aqui, primeiramente, saber ou entender o que é esses últimos dias, quando que será esses últimos dias. Timóteo já vivia os últimos dias, e nós também vivemos os últimos dias. Mas tanto tempo assim, porque esse tempo ele compreende entre a ressurreição de Jesus e a segunda volta de Jesus. A partir dali seria os últimos dias, né? Não importa quanto tempo vai se passar, nós precisamos entender que realmente estamos vivendo já os últimos dias. Então, tem uma outra citação aqui de João Calvino, que ele fala sobre esse texto.
Olha só o que ele comenta aqui com a gente. É mister que notemos bem em que consiste a natureza ou o perigo desse tempo em que toda a visão de Paulo não é guerra, nem fome, nem enfermidades, nem quaisquer outras calamidades ou males que afetam o corpo, mas os hábitos ímpios e depravados dos homens. Olha que João Calvino, então, ele fala sobre os últimos dias, sobre esse texto de Paulo. Ele comenta esse texto e ele fala que, na visão de Paulo, os últimos dias, na verdade, não é sobre isso que ele está falando, né? Guerra, fome, enfermidade ou qualquer calamidade ou males que afetam o corpo, mas os hábitos ímpios e depravados dos homens, né? Então, os homens, na verdade, seriam muito piores do que aquilo que nós somos. Então, aqui nessa aula nós vamos ver justamente isso. Quais são quais são as características dos homens nesses últimos dias? E aí sim, né, interessante também nós notarmos que Paulo não está falando somente de pessoas fora da igreja, né? Porque isso aqui no mundo sempre existiu. O grande problema é quando isso está dentro da igreja. O grande problema é quando nós vemos tudo isso acontecer dentro das igrejas. E aí sim, né, nós vamos saber que realmente os últimos dias estão bem próximos, tá certo? Então vamos ver aqui algumas características que Paulo fala, mas nós não vamos ver todas. Por quê? Vamos tentar resumir aqui. Só nesse texto aí, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 19 características. Se você ler todo o texto, né, são 19 características. Arrogante, orgulhoso, zombarão de Deus, desobediente, tal. Mas nós vamos ver só 4 e tentar resumir essas características nessas 4 características, tá bom? Então, a primeira delas é que os homens serão amantes de si mesmos. Os homens serão amantes de si mesmos. É isso que o apóstolo Paulo ele está falando logo no comecinho, né? No versículo 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Ou seja, o que é isso? É um sentimento de egoísmo, é um narcisismo, onde a busca pelo culto do eu, né? Só eu importa, então eu sou egoísta, eu não quero saber de outras pessoas. Então elas são amantes de si mesmas. São pessoas que só querem saber de si mesmas. São pessoas que não conseguem olhar para o próximo. E você pode ver isso, né? Se a gente for dar um exemplo aí bem atual e bem atual mesmo, com relação ao vírus, né, o coronavírus, que tem feito as pessoas irem aos supermercados, por exemplo, e comprarem tudo o que elas podem, o que elas querem, lotando os supermercados, e ninguém consegue andar dentro de um supermercado. E aí você vê que as pessoas elas só estão pensando em si mesmas. Elas não estão pensando no próximo, elas não estão pensando se vai acabar aquele produto e o meu vizinho vai ficar sem. Elas não estão pensando se outra pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para comprar em grande quantidade e tem que ficar comprando de pouco em pouco. Então as pessoas são amantes de si mesmas, as pessoas não querem saber do próximo, as pessoas são egoístas e, infelizmente, isso tem estado também dentro das nossas igrejas. Infelizmente, nós temos visto isso dentro das igrejas hoje em dia. As pessoas estão pensando somente em si mesmas, as pessoas elas não querem olhar para o próximo. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre uns aos outros, sobre amar o próximo, sobre estar sempre em comunhão uns com os outros, tá certo? Então tem uma outra citação aqui do Michael Horton. Ele diz o seguinte: mas isso não somente é parte da nossa cultura,
como também se tornou parte das nossas igrejas. Muitos dos movimentos que se intitulam avivados em nossos dias simplesmente estão reavivando o narcisismo, ou seja, a adoração do eu. Então, nós estamos falando muito sobre avivamento, e, na verdade, esse avivamento, né, tem sido um avivamento do eu, uma adoração ao eu, onde nós nos colocamos em um pedestal e esquecemos totalmente de Jesus. Tá? Então, os homens serão amantes de si mesmos, quando eu me coloco no lugar que deveria ser de Jesus, tá bom? Isso tem estado nas igrejas, nos cultos, né, da igreja moderna, e nós temos visto muitas pessoas cultuando a própria personalidade, As pessoas estão cultuando a si mesmos, as pessoas só querem saber de si mesmos. Então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Tá certo? Então, a primeira característica desses últimos dias que nós vivemos é que os homens serão amantes de si mesmos. Tá certo? Então, anota aí essa primeira característica. A segunda característica, logo no versículo 2 também, ele continua seguindo. Os homens serão amantes do dinheiro. Né? O versículo 2, ele vai completando. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Então, os homens serão amantes do dinheiro. Nós podemos entender que hoje tem acontecido muito isso, né? Muito mesmo, fora da igreja e dentro da igreja. As pessoas só querem saber de dinheiro, as pessoas matam e morrem por causa de dinheiro. As pessoas amam demais o dinheiro, né? E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Michael Horton também, ele diz o seguinte: porque as pessoas amam excessivamente a si mesmas, elas criam o evangelho da autoestima. E porque as pessoas amam excessivamente o dinheiro, elas criam o evangelho da prosperidade. E aí você já deve ter ouvido falar sobre a teologia da prosperidade, né? Uma teologia que muito se falou no passado, da confissão positiva, uma teologia onde as pessoas só queriam saber de dinheiro, onde as pessoas só vão à igreja atrás de dinheiro. Então, isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nos últimos dias, os homens serão amantes do dinheiro. Eu vou à igreja não para buscar a Deus, mas eu vou à igreja por causa do dinheiro. Eu vou à igreja porque Deus ele vai me abençoar. Eu vou à igreja porque eu preciso que Deus ele mude a minha vida financeira, né? E é claro que Deus ele abençoa a vida financeira do seu povo também. Isso nós não podemos negar, e nós vemos isso também em toda a Bíblia. O grande problema aqui é o amor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, os homens serão amantes do dinheiro. Os homens vão querer mais o dinheiro, né? Mais as bênçãos do que o abençoador. Então, nós precisamos realmente compreender e não cair nesse erro dos homens serem amantes do dinheiro, tá bom? Então, essa é a segunda característica que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, que nós podemos entender, sobre os últimos dias, sobre essas pessoas, os homens dos últimos dias, tá bom? A teologia da prosperidade, também ela tem feito um grande mal à igreja, né? Porque ela tem ensinado algo em que as pessoas elas só vão à igreja buscar dinheiro. As pessoas só vão à igreja atrás de uma bênção financeira e elas não querem buscar a Deus. E uma outra característica dessa teologia é dizer, por exemplo, que se você não tem dinheiro, se você está passando por uma situação difícil financeiramente, é sinal que você não tem fé. É sinal que Deus, que você não tem buscado a Deus, ainda joga a culpa para cima de você, né? E você é o culpado, que você não tem fé, que você não vai atrás, e tem feito muitos males, né, para o evangelho, na verdade.
O apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que se uma pessoa, ou até mesmo um anjo do céu, pregar um evangelho diferente, né, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está pregando, daquilo que nós conhecemos como evangelho, que essa pessoa seja anátema, ou seja, maldita. Então, as pessoas têm feito aí um evangelho, ou pregado um evangelho diferente daquilo que está na Bíblia, que é o evangelho da graça de Deus, tá bom? Porém, nós precisamos entender que isso não é um negócio novo, não é uma doutrina nova, né? Você ser amante do dinheiro, porque desde o Antigo Testamento as pessoas já amavam o dinheiro. Quer ver? Vou ler um texto aqui para vocês, que apesar de ser antes de Cristo, né? Lá no livro de Miqueias, é um texto muito atual, e você vai concordar comigo, se você estiver anotando e quiser acompanhar, Miqueias 3, versículo 11. Diz assim, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 3, versículo 11. Ou seja, dentro do povo de Deus, do próprio sacerdote, do próprio juiz, dos próprios profetas, do próprio povo de Deus, eles estão ali fazendo as coisas por dinheiro. Os homens serão amantes do dinheiro. Estão entendendo? Então nós precisamos compreender mais essa característica, né? Os homens serão amantes do dinheiro. Isso vai piorando, né? Se lá no Antigo Testamento já tinha isso, imagine nos nossos dias, né? Onde cresceu muito a população, o evangelho também cresceu e, consequentemente, cresceu também os homens amantes do dinheiro. Tá bom? Então, a segunda característica é essa, que os homens serão amantes do dinheiro. A terceira característica é que os homens serão amantes dos prazeres. Os homens serão amantes dos prazeres. E Paulo, ele fala isso também, né? Ele vai discorrendo no texto sobre outras características, e aí lá no versículo 4, ele fala, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres, em vez de amar a Deus. Então essa é uma característica que nós temos visto também nos dias de hoje, que os homens amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Sendo que Jesus, ele diz que o mandamento, o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas ame a Deus sobre todas as coisas. E Paulo diz que os homens amariam mais os prazeres do que a Deus. Lá no versículo 4. Então nós podemos também entender, quando Paulo ele está escrevendo essa carta a Timóteo, se você acompanhar comigo no capítulo 2, voltar um pouquinho, o versículo 22, que é um pouquinho antes, né, dele falar dos últimos dias, ele fala assim, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Então ele fala assim para Timóteo, né? Timóteo, você precisa fugir das paixões, né? Talvez na sua versão seja um pouco diferente, eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora, talvez na sua versão ele está dizendo, fuja das paixões da mocidade, fuja dessas paixões, fuja de tudo isso que estimule, né, as paixões da juventude. Em contrapartida, no versículo 22, o 2:22, ele fala que não é só você correr de uma coisa, mas você correr para outra coisa, certo? Então você foge de algo, você foge das paixões da juventude, e por outro lado você corre em direção à justiça, à fidelidade, ao amor, à paz. Então não é somente fugir das paixões da juventude, mas você correr ao encontro de outras coisas. Você correr ao encontro da justiça, né, do amor, da paz, como ele coloca aí no versículo 22, tá certo?
Então, ser amantes dos prazeres é você querer também só querer satisfazer os desejos carnais. Você querer satisfazer somente os seus desejos. Enquanto nós vivemos, para quê? Para satisfazer ou para honrar ao nosso Deus. Então, esses homens, né, que Paulo está falando a Timóteo, para ele tomar cuidado com esses homens, são homens que serão amantes dos prazeres, tá? Amantes de algo que pode dar um prazer momentâneo, mas que no final vai levar à destruição, tá bom? Então, o nosso dever, fugir dessas paixões, mas correr também ao encontro da justiça, da fidelidade, do amor, da paz, como Paulo, ele nos orienta lá no capítulo 2 e o versículo 22, tá bom? Então, os homens serão amantes dos prazeres. E para nós finalizarmos aqui, a quarta característica desses homens: os homens serão amantes da impiedade. Já está aí na sua tela, os homens serão amantes da impiedade. Né? Então, ele continua dizendo no versículo 5, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Então, é isso que Paulo ele está dizendo, amarão mais a impiedade. Né? A minha versão, ela traz que serão religiosas apenas na aparência. Né? Terão uma aparência de uma pessoa piedosa, terão uma aparência de uma pessoa de Deus. Voltamos. Desculpem aí, irmãos, teve alguma falha aqui no servidor do YouTube e nos derrubou aqui, mas já está tudo certo aí, né? Então não sei até que parte que vocês ouviram, mas eu vou voltar aqui do ponto 4, tá? Acredito que a gente tenha parado aí no ponto 4, que é os homens serão amantes da impiedade. E nós estávamos falando sobre religiosidade, né? Sobre as pessoas serem ímpias no sentido de querer ser religiosa. Né? Então elas vão amar uma aparência religiosa ao invés de realmente ser uma pessoa que busque a Deus, ser uma pessoa que está sempre verdadeiramente, né, buscando a Deus. Estava dizendo também que nós estamos passando por uma crise na igreja em geral, né, na igreja evangélica brasileira, uma crise teológica e uma crise doutrinária, onde as pessoas, elas estão na igreja, mas elas não sabem o porquê elas estão na igreja. As pessoas estão na igreja, mas elas não conhecem a Deus. Elas vão à igreja, porém, elas não conhecem nada de Deus. Elas não sabem o que elas estão fazendo ali. Talvez por afinidade, talvez por gostar do ambiente, gostar de louvores, gostar de uma palavra que as coloque para cima, né? Geralmente a gente quer isso na igreja. A gente quer a igreja para ouvir uma palavra que vai nos colocar para cima. E aí quando o pastor ele fala uma palavra sobre pecado, que nos coloca lá embaixo, a gente não quer nem voltar mais nessa igreja. Pessoal, mais uma vez, nos perdoe que nós tivemos um problema aqui no servidor de novo, tá? Mas vamos voltar lá. Vamos voltar com a nossa última parte. Já estamos terminando, tá? Aguenta mais um pouquinho aí, que a gente já está terminando e a gente vai já vai caminhar para o encerramento aqui. Mas vamos terminar esse ponto 4, que nós estávamos falando sobre os homens serão amantes da impiedade. Nos últimos dias, os homens serão amantes da impiedade, tá bom? Estamos falando sobre uma crise que nós vivemos na igreja, uma crise teológica, uma crise doutrinária, onde as pessoas vão à igreja, mas muitas delas não sabem o porquê elas vão à igreja. Elas estão na igreja, mas às vezes por afinidade, às vezes por comodidade, porque ela gosta do louvor, porque ela gosta de uma palavra. Então ela vai à igreja para isso, né? Mas doutrinariamente,
está muito diferente do que era antigamente. Então, impiedade, muitas vezes, nós linkamos isso com alguma coisa maligna, né? Mas não é isso, né? A pessoa ser ímpia, o que é o ímpio? Ele é o contrário de piedoso, né? Ele é impiedoso. Então, e a piedade tem esse sentido de devoção, de uma pessoa que ela é piedosa, não é uma pessoa que tem dó das outras, mas uma pessoa que ela tem um relacionamento sincero com Deus. Então nós precisamos também compreender o que é impiedade. Os homens serão amantes da impiedade, aquilo que é contrário a um relacionamento com Deus. Então o ímpio é aquele que não tem relacionamento com Deus, né? Então nós precisamos, é uma coisa simples de nós entendermos. Então os homens serão amantes da impiedade. E aí nós vemos, né, nessa crise teológica e doutrinária, muitas pessoas pregando um evangelho totalmente liberal, né? Um evangelho onde você pode fazer aquilo que você quer e que não pega nada, que não tem nada a ver, que você pode ser aquilo que você quiser ser, você pode imitar o mundo, você pode fazer aquilo que o mundo faz, que não tem problema nenhum. Então, isso é uma coisa muito perigosa, né, que vai totalmente contrário ao ensino da nossa Bíblia, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Lembro de uma vez, o pastor Hernandes Dias Lopes pregando, ele disse que hoje em dia, por exemplo, as pessoas fazem um casamento na igreja, né, uma cerimônia religiosa, e depois disso elas vão para o salão onde vai só tocar música do mundo, vai ter um monte de bebida alcoólica, e as pessoas vão se embriagar logo após uma cerimônia religiosa. Então, uma coisa que nós precisamos também diferenciar. As pessoas estão querendo amar e fazer aquilo que o mundo faz. Isso, pessoas cristãs, né? Pessoas dentro da igreja, pessoas que professam uma fé cristã. Uma outra citação aqui de Martin Lloyd Jones, ele diz assim: é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Então veja que essa é uma definição quando ele fala sobre avivamento, né? Quando nós precisamos realmente viver isso em nossas igrejas. E reavivar é trazer vida àquilo que um dia teve vida, né? Então a igreja precisa disso, né? Em meio a uma igreja em que nós ouvimos tantas coisas, né? Uma igreja que tem feito tudo de errado, que tem vivido essa crise teológica, doutrinária, onde nós precisamos compreender tudo isso, tá bom? Então, nós temos aí, para nós concluirmos, como que serão os homens dos últimos dias, né? Para nós encerrarmos, colocar a conclusão, coloca para a gente aí, Rafa, na tela a conclusão. Bom, basicamente, o homem dos nossos dias ama a si mesmo, o dinheiro, os prazeres e o mundo em toda a sua impiedade. Vivemos tempos difíceis e essas dificuldades existem por causa da maldade do homem. E muitos estão dentro das igrejas. Olha que coisa terrível, né? Mas o apóstolo Paulo, no final do versículo 5, ele dá esse conselho aí, que está aí no finalzinho da sua tela aí, ó. Fique longe de gente assim. Fique longe de gente assim. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Ele fala para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias vai haver esses homens, pessoas com essas características que eu acabei de falar aqui, 19, né, nesses primeiros versículos. Mas ele fala para Timóteo assim: Timóteo, fique longe de gente assim. Fique longe dessas pessoas. Fique longe dessas pessoas que só querem enganar outras pessoas. Fique longe de pessoas que pregam uma coisa e vivem outra coisa.
E existem essas pessoas dentro das igrejas, pessoas estão realmente dentro das igrejas, nós precisamos ficar longe dessas pessoas, tá certo? Então, queria que você anotasse, pensasse nisso tudo que nós conversamos nesta manhã, né? As características dos homens dos últimos dias. Os últimos dias será marcado por outras coisas, né? Igual nós falamos, por guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo aquilo que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus. Mas também existe uma coisa que marcará os últimos dias, que é a característica de homens maus, homens impiedosos, homens que não querem saber de Deus. E é isso que nós vimos hoje, né, nessa manhã, e nós vamos... se você tiver, né, alguma pergunta, você quiser mandar através do YouTube ou através do Facebook, Rafael ele está lá controlando isso, ele pode até me mandar essas perguntas e a gente ter mais um tempinho aqui. Enquanto isso, né, o Jabes ele vai cantar mais um cântico, mais um louvor, e enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, quiser interagir com a gente, nós estamos aqui de olho, tá bom? Agora o Jabes... Amém, graça e paz. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor e dizer assim: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício a Ti. Pai, não nos deixe ser, Senhor, parecidos com estes maus homens que buscam seus interesses, mas sim, sejamos verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.
Isso aí, que bom, que bom. Nós voltamos, obrigado aí ao irmão Jabes. Deixa eu voltar a tela aqui. Agora sim. Então, à noite, deixa eu dar alguns recados aqui para vocês. À noite nós vamos novamente estar aqui às 18 horas, né? 6 horas da tarde, tarde e noite ali, início da noite. E nós vamos também conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Já queria te convidar, né? Que você possa convidar também outras pessoas nesse tempo de quarentena. Nós não podemos nem sair de casa, então estamos tentando aí ao máximo, né? Dar esse suporte aos irmãos via YouTube, Facebook, Instagram, para que nós não fiquemos totalmente isolados, né? Estamos isolados fisicamente, mas podemos conversar graças à tecnologia, também podemos conversar ao vivo, né? Mandar vídeos e entrar ao vivo. Então, já queria te convidar para estar conosco às 18 horas aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva aí, e aí você vai receber as notificações, tá? Sempre que a gente for entrar, sempre que a gente colocar um vídeo, você vai receber as notificações. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, clica aí em inscrever-se aí no seu YouTube, você já vai se inscrever no canal da igreja, tá bom? A gente estava, como eu disse, na sexta-feira, estava planejando isso para o futuro, né? Mas parece que as coisas chegam assim de uma hora para outra e a gente precisa correr com essas coisas. Então, já nos deu um empurrão também para a gente começar aí as nossas transmissões ao vivo, e a gente vai ter que se profissionalizar, né, nessas coisas aí. Então a gente vai comprar alguns equipamentos novos para a gente também fazer essas transmissões lá da igreja quando nós voltarmos, tá bom? Então, isso aí são o aviso que eu queria, o recado que eu queria dar para vocês, e nós vamos orar. Eu vi aqui que não tem perguntas, então, das duas, uma. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, tá? Então, ninguém tem nenhuma pergunta, então tá tranquilo. Mas eu queria orar com vocês, tá? E nós podemos interceder. Tem muitos pedidos de oração, inclusive eu mandei para os irmãos aí no grupo de WhatsApp, e chegou um pedido aqui também, bem especial. Queria que você orasse comigo, que você intercedesse na sua casa pela nossa irmã Malena. A Malena, ela tá grávida, os irmãos sabem, o bebê dela vai nascer no mês que vem, então ela tá com preocupação, né, com ansiedade aí por causa de tudo que temos vivido, os hospitais estão cheios, essas coisas todas, e nós temos também, ela também está com gripe, né, então nós precisamos orar pela vida dela, tá? Por ela, pelo Irã, que é o marido dela, pelo Oliver, né, filho deles, e pelo irmão Genário, pela irmã Lia, que moram lá no mesmo quintal. Então, que você possa orar pela vida da Malena, de toda a família, né? Esse momento também não é fácil, que você possa orar pela vida dela, e orar por aqueles nossos irmãos, né, que têm estado exposto a tudo isso, né? Eu mandei para os irmãos aqui alguns pedidos, por exemplo, os funcionários lá da CPTM, né, que o irmão Edivaldo pediu por eles, que tem feito transporte público, e eles têm estado ali, né, em contato com pessoas. Então nós precisamos orar pela vida deles também. Pela Jaqueline, a Jaqueline também é médica, trabalha na UBS, tem estado ali, né, na linha de frente. Então, precisamos orar por esses nossos irmãos, orar pelo Mateus e pela Evelyn também, né? O Mateus e a Evelyn estão com gripe, os dois, estão isolados, foram no hospital, o médico falou para eles ficarem isolados em casa, tem que ficar em casa e não sair de casa. Então, vamos orar pela vida deles também. E pela Daniela, filha da nossa irmã Eni, que também, né, estava trabalhando, chegou na sexta-feira também com alguns sintomas de gripe, e está isolada também. Então nós precisamos orar
por esses nossos irmãos, por aqueles que têm contato direto com o público, né? A irmã Laide pediu pelo Rubens. Deixa eu ver aqui, tem mais algum pedido para nós orarmos? Chegou um agora aqui. Pela sobrinha do irmão Anderson, a Laura, que ela está com febre também. Então, qualquer sintoma é preocupante, né? Preocupante no sentido de ter que ficar esperto. Então, está com febre, né? Já tem que tomar certos cuidados. Mas não precisa desesperar e sair correndo, né? Para o hospital, por exemplo, correndo o risco de pegar lá outras doenças. Então, aguarda, vê se vai piorar a situação, e aí sim, procura ajuda médica, tá? Mas não é porque você espirrou uma vez que você vai sair correndo para o hospital. Então, nós vamos orar também por esses pedidos, pela Laura, né, que é sobrinha do Anderson. Deixa eu ver aqui. O irmão Francisco, pedido aqui também é bem importante, né? Ele está pedindo pelos trabalhadores, por aqueles que são autônomos, que eles não têm como trabalhar, né? E também fica aí difícil o seu sustento, tá? Francisco Marques, colocado aqui, não o irmão Francisco, mas o Francisco Marques. Então, por aquelas pessoas que serão afetadas também financeiramente, né? Isso é uma coisa muito difícil, muito terrível que nós estamos vivendo, e as pessoas vão ser afetadas, né? Segundo as notícias que nós temos visto, algumas pessoas já foram mandadas embora, outras serão mandadas embora de seus empregos, os autônomos não têm o que fazer, não tem como trabalhar, né? Porque está fechando tudo. Então, nós precisamos orar realmente por essas pessoas. Orar aqui também pelo Ivan, né? O Ivan está pedindo oração, está trabalhando também, né? Ele trabalha com segurança. O Marcos, nosso irmão Marcos também, Marcos Bueno, ele trabalha também na segurança, ele tem que ir todo dia para São Caetano de trem. Então ele fica ali no meio também, exposto, e no serviço também. Então nós precisamos orar também pela vida deles. Então, pela vida dessas pessoas que não podem parar, né? Os seguranças, policiais, os profissionais da saúde, são pessoas que não podem parar, né? A gente, o pessoal ainda fala, né? Fica em casa, mas tem gente que não pode ficar em casa, né? Então esses profissionais da saúde, da segurança, nós precisamos orar, porque eles estão aí também na linha de frente, tá bom? Então eu queria que vocês orassem por esses pedidos, nos acompanhassem em oração. Tenho certeza que Deus, ele vai agir, tá bom? Ele vai agir na nossa nação, ele vai agir em nosso estado, ele vai agir em nossa cidade, e nessas cidades que estão ao redor aqui, tá bom? Eu vou pedir para o Jabes fazer essa oração, ele vai orar, né? São tantos pedidos, né? Talvez ele não se lembre de todos, mas eu tenho certeza que Deus, ele já sabe, né, todos os nossos pedidos, e tenho certeza aí que ele está agindo em nossa nação. Então vou pedir para o irmão Jabes fazer essa oração nesse momento. Amém. Vamos orar, amados irmãos. Deus amado, em nome de Jesus, na tua presença estamos, Senhor, para te adorar, para louvar a ti, exaltar o teu santo nome, meu Deus. Tua palavra nos ensina, Senhor, que tu és o nosso Deus e que o Senhor nos amou de tal forma que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Agradecemos muito ao Senhor por essa dádiva, por esse presente maravilhoso, por essa graça maravilhosa. Senhor, também te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Senhor, o Senhor tem protegido o teu povo, tem provido, Senhor, nas nossas casas e nos dado, Senhor, a graça de podermos estar em paz contigo. Louvamos ao teu santo nome, Senhor, por tudo isso. Senhor, sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso e que nós podemos, sim, Senhor, esperar de ti, Senhor, a salvação para todo, Senhor, para toda essa pandemia que nós estamos passando, Senhor. Podemos sim esperar do Senhor o livramento, podemos sim esperar do Senhor a proteção e a cura, porque o Senhor é o nosso Deus. Mas também sabemos, Senhor, que tudo é no tempo que o Senhor determinar, e por isso te louvamos. Senhor, apresentamos a ti todos os pedidos que foram feitos nesta manhã.
Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor, a irmã Malena e a sua família. Cuida, Senhor, da gestação da tua serva, meu Deus. Cuida da saúde dela, do Oliver, Senhor, do Irã, do irmão Agenário, da irmã Lia, do Gabriel, que estão lá na mesma, ali pertinho. Pai, em nome de Jesus, também te peço que abençoe o Jonas, Senhor, também que sai para trabalhar longe, meu Deus. Cuida da saúde dele, protege o teu servo. Te peço que abençoe e proteja a Jaqueline, Senhor, que proteja, Senhor, os irmão Edvaldo os seus liderados, ó meu Pai. Cuide, Senhor, dos funcionários da CPTM, dos transportes públicos em geral. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, cuida dos nossos médicos também, a irmã Jaqueline, Senhor, proteja a tua serva que está em linha de frente, cuida dela, do Caio. Pai, eu também te peço pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e condições, Senhor, de louvar ao teu nome, Senhor, nesses tempos de crise. Agradecemos muito ao Senhor, porque tudo que estamos fazendo aqui é graças a Ti. Abençoe o pastor, Senhor, ser com ele, com a sua esposa, com sua família. Paizinho, dá-nos sabedoria, Pai, para podermos continuar louvando e compartilhando o Teu amor para os nossos irmãos. Anima, Senhor, a Tua igreja, e que quando tudo isso passar, Senhor, que nós possamos Te louvar juntos, agradecendo ao Senhor por esses momentos, Senhor, em que temos a sós com as nossas famílias, em casa, louvando a Ti, e pelo momento do grande encontro que teremos, Senhor, no futuro bem breve, se assim o Senhor quiser. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Lembre-se, Senhor, dos nossos irmãos enfermos, meu Pai. Cuide da saúde deles, proteja, Senhor, o Mateus e a Evelyn também, Senhor, o irmão Ivan também que pediu oração, Senhor, a sobrinha do Anderson, enfim, meu Pai, todos os que estão enfermos e que estão expostos, meu Pai, a este vírus. Pai, em nome de Jesus, mesmo sabendo, Senhor, da seriedade, estamos alegres na Tua presença e confiantes que nas Tuas mãos está todo o poder, que nas Tuas mãos, Senhor, está tudo, Senhor, que o Senhor determina que aconteça, porque o Senhor é Deus soberano e justo juiz. Por isso te louvamos, Paizinho, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Sim. Então, eu queria agradecer a todos, né, por estarmos juntos aqui, por esse tempo em que nós passamos. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Queria ficar aqui com vocês mais tempo, mas não é possível, né? Tenho certeza aí que todos têm os seus afazeres, apesar de estar em quarentena, tem os afazeres domésticos a fazer. Então, à noite, 18 horas, retornamos, 18 horas estaremos aqui novamente, tentando sempre melhorar a nossa transmissão, tá bom? Estaremos com o Jabes. No decorrer da semana, vamos entrar também, vamos avisando a todos, com outros irmãos, né? Outros irmãos dando uma palavra, trazendo uma reflexão também. Então, tenho certeza aí que vai ser bênção para todos nós da Primeira Igreja Batista em Poá, tá bom? Então, queria agradecer aí o Jabes por esse tempo de estarmos juntos. Queria agradecer ao Rafael Vidal, que está lá na casa dele, mas também na transmissão, né? Então, ele que tem feito tudo isso, colocado slide, ele que tem nos ajudado aí na transmissão, nos cortes, então, tudo isso aí, Rafael Vidal que está nos ajudando, tá bom? E a todos os irmãos, né, Primeira Igreja Batista em Poá, aqueles que têm nos assistido também pelo YouTube, por outros canais, que Deus abençoe todos vocês, continue se cuidando, não ache que essa doença aí, esse vírus é uma brincadeira, mas continue sempre firme, inabalável, tá bom? Tenho certeza que Deus vai livrar o nosso país, o nosso Brasil, o mundo de tudo isso, mas precisa também a gente parar um pouquinho e deixar Deus agir, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus abençoe a nossa igreja, aqueles que são de outra igreja também. Um grande abraço aí a todos que estão na transmissão. Eu não consegui ver muitos nomes aqui, sempre gosto de falar, né, os nomes, mas eu vi que está lá o Anderson, o Zé Luiz, o irmão Wilma, o Henrique falou que a internet dele já está arminiana. Cai, levanta, cai, levanta. O Roberto, a Lília, o Wilmo, a Adriana, o Marcos Ramiro,
Tem bastante gente aqui. Mandalvina, a Evelyn. Então tem bastante gente. Fabiana. A Fabiana Godoy é minha irmã. Tá assistindo lá. A Raquel, o Denis, todos os irmãos que estão aí, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. 18 horas novamente estaremos aqui. O nosso culto geralmente é às 19, mas hoje nós vamos fazer às 18, tá bom? Você vai estar aí na sua casa, tranquilo, e a gente vai fazer o culto às 18 horas, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado aí pela participação. Vou ler aqui todos esses comentários, tá bom? E tenho certeza que nós vamos melhorando, tá bom? Deus abençoe aí a vida de todos vocês e até às 18 horas. Um grande abraço, fiquem com Deus.